linear e tão clara como tiveram em outros anos, mas terão um aprendizado extraordinário de como enfrentar uma crise. Mas é muito importante que os pais transmitam aos filhos serenidade, não transmitam críticas sobre a escola, porque a criança não tem como lidar duas fontes contraditórias. Ela não pode saber se dá razão ao professor ou aos pais. Então, discutam entre adultos se está adequado ou não. Com a criança, apenas incentivo. É isso, vamos lá, meu filho, estude seu futuro, aproveite e foque. Temos que transformar essa experiência em uma experiência muito forte, biográfica, de adaptação a uma dificuldade. O que que a gente leva de uma experiência como essa para a vida, professor, e principalmente as crianças? Nós só estamos aqui, é importante que todos saibamos, eu e cada um e cada uma que está nos escutando, que nós chegamos até aqui como adultos porque tivemos dificuldades. O mar calmo não favorece ao marinheiro, ostra feliz não produz pérola. Se o osso não quebrou, ele não solidifica mais forte. Eu sou uma pessoa hoje mais estável porque eu tive dificuldades. Os seus filhos também crescerão na dificuldade proporcional à idade deles. Essa é uma dificuldade grande, elas têm que entender que existe um valor como saúde, como vida, têm que aproveitar e criar em casa uma autonomia maior. Pais, supervisionem o estudo dos filhos, mas não façam isso um acampamento militar. Não é despertar festivo às 5 da manhã, logo em seguida vamos fazer isso, façam com que eles tenham ordem e método. Jovens e crianças precisam de método. Eles não podem ser deixados, senão vão inverter o dia pela noite e não vão conseguir fazer nada. Mas não transformem a casa em um acampamento militar. Professor, tem muitos pais que estão se cobrando também, que não tem o tempo, que tem pai que está trabalhando também, de estar lá ao lado do filho, que algumas aulas, principalmente das crianças pequenas, exigem a presença da mãe ali do lado. Então, eles também estão se culpando por não ter esse tempo e essa dedicação. O que que o senhor diria para essa mãe, para esse pai? Culpa não é um bom sentimento. Culpa é no campo religioso e a gente resolve rezando algum ato de contrição. Para a educação, o bom é responsabilidade. Sento com meu filho e diga, hoje é essa leitura. Enquanto você a faz, eu vou fazer uma reunião com a empresa. Enquanto você faz isso, eu vou fazer aquilo. Daqui a meia hora eu volto e vejo o que você fez. Aí você tem que fazer mais alguma coisa. Depois pode levantar, lavar o rosto, olhar um pouco de televisão. Depois mais meia hora. Assim, eu administro uma criança que não pode ficar focada 5 horas seguidas, nenhuma criança consegue. Eu crio uma alternância entre esse espaço de lazer e o espaço da casa com o espaço de lazer e do aprendizado. Isso é homeschooling, isso é trabalhar escola em casa. Você, pai, não é professor de todas as matérias. Você tem dúvidas, eu também tenho. Então, eu tenho que dar pistas, tenho que fazê-los acessar as coisas corretas, tem que corrigir, tem que incentivar. Não posso ficar em cima 24 horas e não posso abandonar. Abandonadas, as crianças veem televisão, fazem jogos e invertem o dia pela noite. Professor, eu tenho acompanhado, o senhor tem feito lives, está falando muito sobre a questão da educação nesses tempos tão estranhos, né? Por que a sua preocupação? Como é que o senhor acha que pode ajudar, nesse momento, todos os envolvidos, né? Os alunos, os pais, as escolas? É um desafio para nós, as escolas não estavam preparadas, nós professores não estávamos preparados, houve uma aceleração do caso de utilização de aulas via virtual, os pais não sabiam como lidar com isso, esse aprendizado em si é muito bom. Eu estou preocupado porque agora, nesses meses em que estamos em crise e nos meses que se seguirão, que estaremos também em crise econômica, as crianças têm que ser preparadas para o futuro delas, daqui a 20, 30 anos, enfrentar dificuldades, achar soluções criativas, fazer aquilo que o robô e o algoritmo, ou seja, o programa automático, não podem fazer. Só um ser humano pode achar soluções humanas para problemas humanos. Você, pai, está ansioso? Parabéns, você tem senso de responsabilidade. É preciso estar ansioso, porque eu não tenho a solução, mas a gente não pode ou entrar em desespero ou em negacionismo. Há uma crise e essa crise vai ser resolvida com ações concretas. Ô, professor, quais são as habilidades que esses novos tempos estão impondo às nossas crianças que vão ajudar a formar esse profissional do futuro? O que que elas podem desenvolver agora que pode ajudá-las no futuro?
O profissional do futuro não é repetitivo e será feito, como diz, por algoritmos e robôs. O profissional do futuro é alguém autônomo, fazer a criança ganhar maior autonomia, fazer ela conseguir entrar em um hábito que não dependa de uma vigilância absoluta, fazê-lo sair de uma zona de conforto de repetição para uma zona de criação, conversar, ouvir as crianças e jovens. O que você está sentindo? Qual a sua dificuldade? Como é que nós podemos superar? Manifestar todo o apoio, mas não manifestar debates e divisões sobre a escola. Falar mal da escola, do professor, ou um pai falando mal da mãe, a mãe falando mal do pai, crianças não conseguem lidar com essa divisão da verdade. Isso provoca confusão e ansiedade. Eu tenho que transmitir serenidade e tranquilidade aos meus filhos. Ô, professor, quem está apresentando o nosso programa é Márcio Bonfim. Ele quer fazer uma pergunta, eu vou ouvir para transmitir para o senhor, ok? Beatriz, eu gostaria que o professor falasse a respeito dos jovens que estão se preparando para o Enem. Por quê? Porque é um momento também de muitas dúvidas, né? Como é que os pais, como é que a família pode também ajudar a esse jovem nesse momento emocional? Porque tudo isso vai passar. E como se preparar também para o Enem? Certo, Márcio. O Márcio está preocupado, professor, com jovens que estão se preparando para o Enem. Como é que os pais podem ajudar nesse momento? O que o senhor diria para esses jovens que têm um momento tão importante de decisão na vida deles, né? E que parece que tudo está parado? Olha, o mais importante, como eu disse, é um aprendizado biográfico. Se esse jovem não consegue estudar sozinho, eu diria que ele não está preparado para o Enem. Mas não por causa do conteúdo, mas por causa de atitude. Eu devo trazer a maior quantidade possível de bons materiais, devo providenciar uma alimentação saudável, devo estimular o jovem, elogiar, nossa, hoje você ficou a tarde toda, parabéns. Eu devo desconfiar se o jovem diz que está estudando a tarde toda trancado no quarto, porque silêncio de jovem é um mau sinal, silêncio de criança é sinal de perigo também. Mas eu devo estar por perto sem ser um capataz. É muito difícil, mas lembre-se, nunca se perde tempo quando a gente tem chance de aprender. Se não for o Enem desse ano, se for o ano que vem, o aprendizado vai ser muito significativo. Mas, acima de tudo, nenhuma criança pode ser abandonada. Imagine seu filho e seu jovem como um afogado. Se você abraçá-lo firmemente, afunda junto. Se você se afastar, ele se afoga. Então, eu preciso me aproximar, ajudar, sem afundar junto ou deixar que ele se afogue. E esse conteúdo, que não for todo visto esse ano, recupera depois, né, professor? O tradicional. Só imaginar o que você lembra do conteúdo de há 2 anos ou de há 3 anos. A escola tem conteúdo, mas a escola é a formação de atitude e de sociabilidade. Os jovens estão tendo um desafio. É muito curioso que os grandes intelectuais do século XX não foram aqueles que passaram por escolas regulares, mas aqueles que, em meio a guerras, foram transportados para outros lugares, tiveram que fugir, tiveram suas escolas bombardeadas, como em Londres, ou foram para campos de concentração, como Jean-Paul Sartre, como Marc Bloch. Ou seja, é a dificuldade que tornou essas pessoas grandes e não sentar todo dia na carteira e copiar do quadro. É muito importante conteúdo, mas não é isso que define a vida futura. A vida futura é definida por atitudes de autonomia e pesquisa. Professor, muito obrigada por seus ensinamentos aqui para os pernambucanos. Um bom confinamento para o senhor, que seja produtivo e leve, professor. Foi um grande prazer. Muito obrigado e um grande abraço para todo o povo de Pernambuco. Até logo. Obrigada, professor. Márcio. E olha, agora vamos mostrar,